Olá, bem-vindo à nossa aula extra. Hoje vamos analisar uma situação em particular que acontece no texto de Lucas 23, 43. Vamos ver aqui o texto em questão. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ver esse texto no seu original. Vamos ver esse texto no seu original. Kai pen auto. Amen. Soi lego semeron metemu esse ento paradeiso. Tá? Note que no texto original não há vírgulas aqui, tá? Não há pontuações, tá? Os originais, eles foram escritos, os originais do Novo Testamento, né? Em grego. Eles foram escritos com letras maiúsculas, tá? Sem separação entre as palavras e sem pontuações, sem vírgulas, tá? Então, o que ocorre? É comum encontrarmos pessoas que, ao fazerem traduções do grego do Novo Testamento, forçam o texto, uma vez que ele não tem pontuações, para dar um sentido que favoreça a doutrinas distintivas que algumas pessoas seguem, né? Algumas seitas seguem doutrinas distintivas. Então, se aproveitam deste fato para forçar situações que favoreçam, muitas vezes, uma falsa doutrina, tá? Então, quando nós estudamos sinceramente os originais das Escrituras, nós devemos sempre ser honestos e sinceros com o texto e nunca, de forma nenhuma, permitir que influências doutrinárias nos levem a forçar a gramática, tá? De forma nenhuma. Então, nós devemos sempre ser honestos com o texto, tá? Não há sentido em forçar uma tradução para defender uma doutrina. Isso não faz sentido, tá? O correto é entender o que realmente é doutrina e não é, a partir do texto original de forma honesta, tá? Então, nesse texto em particular, ocorre que existem pessoas que forçam a frase para defender suas doutrinas. Isso não é correto fazer, tá? Nós aqui estamos apenas estudando o grego, então, sem comentar doutrinariamente, nós vamos ver duas possibilidades que são defendidas, em geral, neste texto. Vamos ver aqui a construção gramatical desse texto, tá? Kaipen auto. Amém. Soi lego. Aqui um verbo, tá? Lego, verbo dizer, tá? Semeron, ou seja, aqui é um advérbio de tempo, tá? Essa palavra significa hoje. Metemu esse, aqui é outro verbo, tá? Aqui é outro verbo, tá? Estar, tá? Ento paradeiso, né? Então, o que nós encontramos aqui na primeira situação que eu quero abordar com vocês é o fato que alguns defendem que quando tem o advérbio de tempo, no caso semeron, entre dois verbos, no caso lego e esse, o advérbio irá qualificar sempre o primeiro verbo, tá? Aí, neste caso, a vírgula estaria antes do advérbio, tá? Ou melhor, a vírgula estaria depois do advérbio. Então, ficaria... respondeu-lhes Jesus, né? Respondeu-lhes.
Em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, tá? Neste texto, isso simplesmente não vai se aplicar. Por quê? É verdade que em muitos textos, tá? Quando o advérbio de tempo está entre dois verbos, se qualifica o primeiro verbo. É verdade isso, tá? Em vários textos acontece isso, principalmente no Antigo Testamento, pela tradução da Septuaginta, tá? Mas ocorre que o oposto também é verdade, ou seja, o advérbio qualificando o verbo posterior. Então não é uma regra estática, imutável, que o advérbio de tempo entre dois verbos estará qualificando o primeiro verbo, o verbo anterior. Muitas vezes ele está qualificando o verbo posterior também, tá? Então o que vai depender? O que vai depender é o bom senso da gramática e observando o contexto. Obviamente, Jesus respondeu-lhe, tá? Jesus respondeu-lhe, é claro que é naquela hora, então é lógico que é hoje, não existe a necessidade de falar. Jesus respondeu hoje, né? Não há necessidade gramatical nenhuma de dizer isso. Mas qual é a resposta de Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso, né? Então respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, hoje estará comigo no paraíso, tá? Então, vamos ver como o oposto dessa defesa que fazem do advérbio sempre qualificar o primeiro verbo, quando o advérbio de tempo está entre dois verbos, vamos ver como o oposto acontece várias vezes também. Eu coloquei aqui alguns exemplos apenas, tá? Lucas 4:21, tá? Veja que aqui o advérbio de tempo também está entre dois verbos, tá? Esse texto começou a dizer-lhes, né? Jesus começou a dizer-lhes, hoje foi cumprida a escritura, tá? Então veja que o advérbio de tempo, semeron, hoje, também está entre dois verbos, legen, né? Disse-lhes, disse, né? Verbo dizer, e peplerotai, tá? Cumpriu, foi cumprida, tá? A escritura. Então começou a dizer-lhes, né? Hoje foi cumprida a escritura. Obviamente nesse texto não está começou a dizer-lhes hoje foi cumprida a escritura, porque obviamente Jesus não começou a dizer sobre essas coisas nesse momento, tá? O que Jesus quis dizer hoje se cumpriu a escritura neste fato, tá? Veja um outro exemplo também. Lucas 19:9, tá? Aqui Jesus está falando do momento da conversão de alguém, né? Então veja aqui a mesma situação, dois verbos, eipen e egeneto, tá? Chegou ou houve a salvação, aconteceu, né? E o advérbio de tempo, semeron, que nós já vimos que é hoje, tá? Então, soteria, salvação, tá? Eipen de pros auton, ho Iesus, hoti, semeron, soteria, to e koto, to egeneto. Hoje houve salvação nesta casa. Então, não é que Jesus disse hoje houve salvação nesta casa. E sim, obviamente, disse Jesus, hoje houve salvação nesta casa. Então, o advérbio de tempo aqui também está qualificando o segundo verbo, tá? E não o primeiro, tá bom? E eu peguei ainda Hebreus 3:7, tá? Essa passagem é aquela, né? Portanto, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração, tá? Também está aqui, ó, dois verbos, legei e acosete, tá? E o advérbio de tempo, semeron. Então, disse, tá?
hoje, se ouvirdes, tá? Então, Jesus disse, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureceis o coração. Não se trata de Jesus disse hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não se trata disso. O próprio contexto, né, gramaticalmente, pelo bom senso da tradução, nós vamos ver, né? Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, tá? Então veja, existem outros exemplos também, né? Então veja que não há uma regra estática, que necessariamente, quando o advérbio de tempo terá que obrigatoriamente qualificar o primeiro. Isso não é verdade. Acontece sim, em várias passagens do advérbio de tempo, entre dois verbos, qualificar o primeiro verbo. Mas acontece também em muitas outras passagens o advérbio de tempo entre dois verbos, qualificando o segundo verbo. Então não se pode, para aquele texto, defender e forçar a frase daquela forma, tá? Então a tradução, ela deve cumprir sua imposição textual. Existe uma regra ética, tá? Para não forçar a frase e observar o contexto correto, tá? Então a tradução deve cumprir sua imposição textual. Para isso, não ferir o bom senso da gramática.